Esses anjos aqui trabalham na obra de Deus por amor. Oh, glória! Estão aqui no braço, caprichando no trabalho da casa do Pai, né, irmãos? Isso, pede o hino aí. O hino, qual hino? Fala aí. Primeiro. Canta você, quer dizer. O hino primeiro. Oh, glória! Queridos irmãos, você já parou para olhar na mão desses irmãos que trabalham nas construções da Congregação Cristã no Brasil, trabalhando e atuando para esse império de pedras? E se você já olhou, o que foi que você viu ali? Devoção ou uma exploração silenciosa que usa o nome de Deus como pretexto, em alguns casos, até como um chicote? A Congregação Cristã no Brasil se orgulha das suas construções colossais, os seus palacetes e as suas obras faraônicas. Mas atrás de cada tijolo existe um pedreiro ou um servente de pedreiro, um encanador, um eletricista que não ganha nenhum centavo. E estão doando sua vida. E mais do que o suor, eles doam seu sangue. Eles chamam tudo isso aí de obra de Deus. Mas será que Deus precisa mesmo do concreto ou até mesmo da injustiça social para que o seu nome seja glorificado? Pois é exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje nesse vídeo aqui. Nós vamos falar sobre o que está por trás de todo esse trabalho na congregação, trabalho voluntário, grandes empresas, grandes empreendimentos, grandes empresários e grandes negócios, onde alguns ganham milhões e outros ganham suas mãos. Este é um assunto onde os grandões, aqueles que verdadeiramente lucram, não gostam de ver esse assunto na internet, mas nós vamos ter que falar um pouco sobre isso. E eu garanto a você que esse vídeo vai servir de grande reflexão. Eu garanto a você. Fique até o fim e ouça o que eu tenho para te dizer e aquilo que eu vou te mostrar. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Josafá Agra, sou nascido e criado na Congregação Cristã no Brasil. Tenho um senso crítico um pouco apurado em comparação ao restante dos membros da Congregação Cristã no Brasil. E aqui nós trazemos uma reflexão daquilo que a CCB diz seguir e aquilo que a CCB diz, aliás, aquilo que a CCB é e aquilo que a CCB professa como sua fé e crença. O trabalho voluntário ou o trabalho do amor também pode ser a hipocrisia do trabalho do amor. A maior contradição desse sistema religioso, a congregação se gaba por não ter pastores assalariados, mas em contrapartida ela cria um exército de voluntários de mão de obras gratuita trabalhando em favor de um projeto de construções faraônicas Brasil afora. São centenas e milhares de pessoas simples e completamente leigas da palavra de Deus sendo explorada com trabalho voluntário gratuito para ampliação do patrimônio de uma denominação religiosa. Para a CCB, fazer a obra não é levar o evangelho e nem cuidar do próximo, nem dar assistência ao irmão ou até mesmo aqueles que não são irmãos. Mas para a CCB, fazer a obra é literalmente levantar paredes de alvenaria. É trabalhar e atuar no canteiro de obra de um império. O avanço da CCB são construções de prédios e o avanço imobiliário. E no meio disso, a gente se depara com uma hipocrisia gritante e avassaladora. A CCB, enquanto ela contrata empresas enormes, que muitas delas às vezes são anciões que são donos dela, e paga milhões em materiais de construção e com engenharia, até mesmo pagando e contratando advogados a preços vultuosos, mas na hora de colocar a mão na massa, ela recorre ao trabalhador voluntário, aquele que não ganha um centavo. Ao contrário, ele quem deposita o dinheiro na coleta, é dele que sai o dinheiro para pagar
todos esses empresários, essas empresas e esses materiais de construção, e ele ainda vai trabalhar gratuitamente para a Congregação Cristã no Brasil. Então, enquanto o empresário lucra e ganha muito dinheiro, muitas das vezes o pedreiro desempregado doa a única coisa que ele tem, sua mão de obra. É o grandão que tem muito e cada vez mais, e o pobre que doa até aquilo que ele não tem. Portanto, irmão, como nós vimos nesse vídeo, as pessoas são muito ignorantes e leigas. Os explorados são aqueles que mais defendem a congregação. Muitas das vezes os ricos, os milionários, os que estão por trás desses grandes empreendimentos, eles nem metem a cara aqui, eles não falam nada, eles não fazem nada para defender o seu império, porque o povo também vem aqui, além de ser explorado e além de doar o pouco que eles têm, são eles que colocam a cara aqui para defender o indefensável, muitas das vezes até mentindo, dizendo que a CCB é absolutamente transparente. Mas se você fizer meia dúzia de questionamentos sobre o gasto da CCB, não tem um que consegue vir aqui e dar pelo menos a resposta de um único questionamento. E essas pessoas, como essa senhora falou, estamos aqui trabalhando na casa do Pai. O Pai está aqui, ele que está abençoando, nós estamos trabalhando na casa do Pai. A pergunta que eu quero fazer para você, e eu peço que você comece a refletir agora: que Pai é esse que, tendo ele recursos bilionários, advindo de mais de 20 mil templos da congregação, que são as coletas, ele vai explorar o trabalho voluntário dos seus filhos mais pobres, os mais necessitados, ferindo nesses seus filhos a dignidade de ter ao menos um salário digno? Que pai é esse? Deus, a quem nós conhecemos, não é ele o pai dessa injustiça. Porque a congregação poderia muito bem, ao invés de sugar esse trabalho voluntário, por que ela não coloca irmãos que estão desempregados para trabalhar na construção? Por que ela não pega o dinheiro que já entrou da coleta, que inclusive, como eu já demonstrei aqui, que a própria CCB desvia o dinheiro da construção para, aliás, da obra da piedade, para gastar em construção? Por que ela não pega esse dinheiro e não contrata os irmãos que estão desempregados, dando a eles ao menos um pouco de dignidade? Pessoas que vão estar trabalhando pelo seu próprio pão. É melhor dar-lhe um trabalho e um salário do que vocês entregarem uma cesta básica onde está certo que ele está sendo suprido, mas também está sendo humilhado. Pois a própria Bíblia diz: melhor coisa é dar do que receber. Porque quem recebe tem a sua fragilidade exposta. Agora eu vou começar a fazer algumas perguntas e alguns questionamentos aqui, e eu quero falar sobre números. Vocês já pararam para pensar quanto que a CCB não arrecada em coleta em mais de 22 mil templos? Não estou falando de 22 mil pessoas. Não, são 22 mil templos. Segundo alguns defensores da CCB, uns falam que é 3 mil membros, o outro fala que é 4 mil membros, o outro fala, aliás, milhões, o outro fala que é 5 milhões de membros, o outro fala que tem 7 milhões de membros. Quanto que a CCB não arrecada em todo mês de doações e coletas, que são doações voluntárias? E por que o dinheiro flui para a mão das grandes empresas que trabalham por trás da CCB? Como que esse dinheiro flui para a mão de fornecedores, mas não vai nenhum centavo para a mão do irmão que está no andaime? Porque para esses grandes empresários e fornecedores, o dinheiro é pago com mais duro rigor. Mas o suor do fiel, do trabalhador voluntário, é tratado como uma esmola para o céu. Não vale nada. Eu vou deixar aqui algumas perguntas para nós refletirmos e pedir para você procurar respostas aí dentro da Congregação Cristã no Brasil. Quem realmente está lucrando com todo esse trabalho e esse suor
voluntário e gratuito? Seria o criador do universo? Ou seria esse sistema que precisa de monumentos, de prédios e de concreto para manter o seu status de poder? Querido irmão, se o seu patrão, no seu trabalho secular, pedisse para você trabalhar de graça debaixo de um sol escaldante, você diria que isso seria uma exploração? Então por que quando a seita te pede para fazer isso, você diz que é uma bênção? Você diz que é trabalho na obra de Deus? Você acha mesmo que Deus é um explorador da mão de obra dos pobres? Aonde foi que você viu escrito que a obra de Deus é um CNPJ colocado e construído por engenheiros e até mesmo advogados? Você nunca leu o Evangelho de João, capítulo 6, versículo 28 e 29, aonde Jesus Cristo é inquirido: Senhor, qual é a obra de Deus para que nós a façamos? E Jesus Cristo dá a seguinte resposta: a obra de Deus é crer naquele que ele enviou, crer no Evangelho, crer na mensagem da cruz. Querido irmão, é hora de acordar. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, principalmente por mãos de pessoas que foram exploradas, por mão de pessoas que estão carregadas de calos por conta da exploração religiosa. Aí que Deus não vai habitar mesmo. Não confunda servidão, trabalho explorado, voluntário, com o reino de Deus, irmão. Se a CCB arrecada bilhões, ela tem o dever moral de pelo menos pagar um salário justo para quem trabalha gratuitamente para ela. Reflita, irmão. Você está trabalhando para o reino de Deus ou você está trabalhando para o aumento do patrimônio de quem já tem tudo? E você que está assistindo esse vídeo, não permita que eu seja uma voz solitária. Escreva aí no comentário abaixo, deixa a sua indignação. Coloca no seu comentário: é hora de despertar, irmãos. Escreva aí embaixo: deixa de trabalhar gratuitamente para quem está explorando você. O reino de Deus não precisa dos calos das suas mãos, principalmente quando esse calo está sendo explorado por um falso pretexto religioso. Deixe o seu comentário. Fique indignado pela coisa certa, pela coisa justa. Porque é muita injustiça e muita incongruência. Enquanto a CCB prega a liberdade, o amor, a guia do Espírito Santo, mas ao mesmo tempo ela mantém esse sistema aonde a casta que está em cima gasta o dinheiro como bem quer, sem mostrar às pessoas, sem ter uma transparência para mostrar às pessoas o que ela está fazendo de fato com esse dinheiro. E enquanto isso, a base que está lá embaixo, que é o povão, o pobre, sustenta todo esse império, toda essa casta, com seu trabalho voluntário gratuito, sustentando com o seu próprio suor, o seu próprio corpo, e o que é pior, sem ganhar nada, sem direito a amparo trabalhista, ou o mínimo de reconhecimento financeiro. E assim, a Congregação Cristã no Brasil perpetua um ciclo de exploração, onde os que estão em cima ganham mais e os que estão embaixo são explorados, sobre a falsa máscara de santidade. É hora de despertar, querido. Acorda. O tempo está passando. Isso não tem nada a ver com o Evangelho. Isso não tem nada a ver com a obra de Deus. Isso não tem nada a ver com graça de Deus. Isso daí não é a obra de Deus. Você está sendo enganado. Observa o que eu estou falando e tenta achar algo coerente, né? Através da Bíblia, ou mostre para um amigo seu que não é da CCB o que eu estou dizendo aqui agora e veja o que ele vai falar para você. Pega alguém que seja imparcial, fala: eu não quero nem ninguém que já foi da CCB e nem que é. Eu vou mostrar esse vídeo que esse rapaz está falando para uma outra pessoa que não conhece a CCB e vou pedir para que ele me fale o que ele acha, o que ele pensa. Faça isso. Essa pessoa não vai ser tendenciosa. Não conhece a CCB, não conhece meu canal. Mostre para ela e pergunte para ela no final: olha, eu quero que você me diga o que você achou. Se você acha que esse rapaz está sendo sincero, se o que ele está falando está correto ou não.
faça isso para o seu próprio bem. Você não sabe se o que eu estou fazendo aqui foi Deus que me colocou para fazer. E se foi Deus? E se foi Deus, e eu sei que foi, entenda uma coisa: Deus não tem por inocente o avisado. Simples assim. Deus abençoe e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.